Oi, turma! Mais um dia, né? E hoje nossa aula é de língua portuguesa. Então, vamos abrir aí o livro na página 7 e iremos falar sobre, jornal. E criança lê jornal? Vocês leem jornal? Criança pode ler jornal? Sim. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o que é jornal, slogan, tá bom? Então, já abriram o livro? Então, vamos lá. Acompanhe a tia Débora nesta leitura aí. Criança também lê jornal? Faça essa pergunta. Vocês têm lido, gente? Ou tem ficado com preguiça? Não só jornal, mas livros, né? Literaturas, às vezes até um folheto que a gente já trabalhou. Então, precisamos ler, certo? Então, vamos lá. Você já leu um suplemento infantil de algum jornal? Sim ou não, gente? Sabia que esse tipo de publicação tem textos muito divertidos? Neste caderno, você vai folhear um desses. Então, tem aí, ler um. Tem uma folhinha, né? Aí, e vamos ler. Observe a imagem. As setas indicam os componentes da primeira página de um jornal infantil. Podemos ler qualquer jornal? Não. Mas um jornal infantil, né? Que tem coisas para a idade de vocês, certo? Então, tem aí as setinhas. E o primeiro diz assim, o nome do jornal. Olha onde que indica o nome do jornal. Aqui em cima, o nome do jornal, a data da publicação, o nome do suplemento, que é a folhinha, este é o nome, o slogan, né, que é essa parte aqui, o slogan, a foto, a chamada, a manchete e a legenda, que é aqui embaixo a legenda. E tem a capa do suplemento, né? A capa do suplemento, folhinha de 13 de abril de 2013. Então, está aí. Tem as setinhas indicando cada item do que é o jornal, porque o que comporta, né, os componentes que compõem um jornal, tá bom? Não esqueçam dessa folhinha que é muito interessante. Vamos para a nossa próxima. E aí tem entender o texto, na página 8. Vamos ver como você e a sua turma entenderam a primeira página do suplemento infantil que estamos observando. Responda oralmente. Não precisa escrever no caderno não, tá, gente? É só vocês raciocinarem, tá bom? Qual é o nome desse suplemento? Tem lá na setinha. Quem prestou atenção vai saber. Em que lugar da página está escrito o nome do jornal que publica esse suplemento infantil? Também está naquela folhinha das setinhas. A primeira página mostra duas chamadas. De acordo com o que você observou, o que é chamada em um jornal?
Número 4, observe a manchete. O que é? Por que ela é escrita em letras maiores que as demais? Vimos isso também no folheto. Porque algumas letras ficam maior, ou então muda a cor, certo? E a número 5, leia a legenda da foto, localizada no canto direito da página. Para que ela serve? Então, vocês terão, que prestar bem atenção nessa primeira página, porque já tem as setinhas indicando. Aí vocês irão compreender essa página que acabamos de ler, tá? Não tem dúvida quanto a isso, porque o próprio livro, ele está nos mostrando trocas de ideia. Nos suplementos infantis, muitas crianças falam de suas experiências. Se você recebesse um convite para contar algo de sua vida em um deles, você aceitaria? O que você gostaria de contar? Então, essa é uma fala individual. Se eu fosse convidada para fazer um suplemento, eu gostaria de falar sobre uma nova atividade que eu estou conseguindo fazer. Agora eu estou tendo mais segurança. Iria falar sobre a videoaula que estamos tendo, certo? Então, esse seria meu tema, sobre tirar o medo sobre as videoaulas, certo? Então, vamos para o próximo conteúdo. Na página 9, teremos a nossa primeira atividade. E diz assim: observe as propagandas a seguir. Então, tem 3 propagandas, né? Tem roupa boa, a gente doa, é uma doação. Tem não abandone aquele que nunca abandona você, falando sobre os animais, que tem muita gente que abandona os animais. E o terceiro está falando: eu não deixo a dengue entrar aqui. Então, temos 3 slogans, 3 propagandas. Então, a primeira pergunta diz assim: a frase escrita nelas são chamadas de slogan. O que é slogan? Vamos lá pensando, hein, gente? Então, vou dar uma dica. O que é slogan? Slogan é uma frase curta, fácil de lembrar, sobre a qualidade de um produto. Faz parte da propaganda. Então, é uma frase curta que faz parte da propaganda. Então, aí, eu não deixo a dengue entrar aqui. Não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Roupa boa, a gente doa. Então, são essas frases curtas que são o slogan. B. Para que serve? Para que o slogan serve? Para que ele serve, gente? Para que as pessoas não se esqueçam do produto anunciado em propaganda. Então, é uma coisa que sempre aparece na televisão, os slogans. Vira e mexe, é um comercial, aparece um slogan. Para a gente não esquecer o anunciado, tá bom?
E a letra C diz assim: qual é o slogan da Folhinha? Aí tá falando, ó, lá daquele jornal. Qual é o slogan de lá? Muito bem, um jornal a serviço da criança. Então, aquela folhinha que acabamos de ler, o slogan dela é um jornal a serviço da criança. Então, até aqui está bem moleza, hein, gente? Na página 10, vem explicando mais um pouquinho, tá, gente? Sobre a folhinha aí, sobre o jornal. Então, vamos aí acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura do texto a seguir com atenção, pois o professor vai convidar você a ler também. Então, vocês precisam ler comigo, tá bom? Vamos entender juntos. Primeira página. O que é a primeira página de um jornal? É a mais importante, porque nela estão as chamadas para os assuntos principais da edição. Veja os elementos que fazem parte da primeira página da folhinha. Nome do jornal, título do jornal, data de publicação, dia da semana, mês e ano da edição. Nome do suplemento, título do suplemento que acompanha o jornal. O que é chamada? Texto que resume a notícia para atrair o eleitor. Slogan, frase curta, fácil de lembrar, usada em propagandas e campanhas publicitárias. Olha aí, um monte de resposta aí, hein, gente? O que é manchete? Título principal publicado em letras maiores. Foto, complemento da manchete, serve para atrair o eleitor. E o que é legenda? Descrição da foto, que ajuda a explicá-la. Então, aí embaixo, observem, né, que tem a mesma imagem lá do primeiro. E aí tá explicando o significado de cada uma. Da primeira página, do nome do jornal, data de publicação, nome do suplemento, da chamada, slogan, manchete, fotos e legendas. Então, tem todas as respostas aí, hein, gente? Não esqueçam. Quando precisar, volta um pouquinho a página para compreender, certo? E aí tem o outro jornal. Dê uma olhada na produção da página 2, que foi o suplemento de folhinha, certo? E aí tem um jornal, o nome dele é Ciranda do Livro, tá? O slogan dele, show alma penada. Bem curtinho, né? Olha a letra, show alma penada. Então, tem uma história aí, tá? Já Débora, esse não vai ler com vocês, mas vamos partir para o outro. Por quê? Ele vai fazer muitas perguntas sobre esta parte aqui, o que acabei de ler. Então, tia Débora vai ler, mas a maioria das respostas estão aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, porque é sobre essa parte aí que serão respondidas as nossas perguntas da questão que vai vir por aí, certo?
E aí na página 12 diz assim, entender o texto, né? A número 1 vai perguntar assim, o segundo parágrafo da seção o que acabei de ler, aquela que eu marquei, inicia-se assim. Na história dos autores, Steve Barlow e Steve Skidmore. Tia Débora é muito ruim, falei com a tia Lilinha que iria aprender inglês com ela. A chegada de uma professora. Esse trecho se refere a qual história? Então, vocês terão que ler pelo menos aquele trechinho lá, tá, gente? Tia Débora deixou bem pouquinho para vocês lerem. Então, vocês vão ler, né, o trecho que se refere a essa história, tá? Tia Débora até respondeu aqui também e tá bem tranquilo. A número 2. Leia este trecho. A chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos. Qual é o sentido desencadear nesse contexto? Qual é o sentido dessa palavrinha que está em negrito? Desencadear nesse contexto, certo? Número 3. Quem é a dona Dusa? Então, vocês vão procurar lá. Quem é a dona Dusa? Por que o livro tem o título de Estatual? Também tem lá. E aí, a número 5, tia Débora vai dar a dica dessa, tá? Tem aqui os símbolos, né? Do primeiro parágrafo, um emoji. Segundo parágrafo, um coração. Terceiro parágrafo, uma estrela. E o quarto parágrafo, um triângulo. Então, aí, vocês não terão que escrever. Vai desenhar o símbolo do que achou a resposta, ok? Então, tá escrito assim a número 5. Volte ao texto da seção o que acabei de ler, indique o número do parágrafo que trata dos assuntos a seguir, usando a figura de cada um. Então, o que? A conclusão do leitor sobre o livro. Então, tia Débora vai ajudar essa, tá? Então, a conclusão, né, que é o final, qual foi? Então, tia Débora botou um triângulo, porque essa resposta está no quarto parágrafo. Dados do leitor, livro lido e opinião de Beatriz sobre o livro. Está no primeiro parágrafo. Então, tia Débora fez um emoji. Acontecimento estranho na escola. Está no terceiro parágrafo. Tia Débora desenhou uma estrela. Assunto do livro e nome dos autores. Está no segundo parágrafo. A tia Débora desenhou um coração. Então, vocês não vão escrever. É só fazer o desenho onde que está. Primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Na página 13 temos estudar a língua, né? Complete as palavras com QU ou com C. Então, vocês têm que completar aí. Tem um eijo. Ele é com QU ou com C. Então, tá bem facinha essa, tá, gente? Então, a dica é essa. Vai ter palavrinhas que vai ser completada com QU e outras com C, tá? Então, vamos lá para número 2. A número 2 diz assim, ó. Essa daqui. Número 2. Essa daqui.
quando que o precisa substituir a letra C? Quando o QU precisa substituir a letra C? Essa eu vou falar com vocês, tá bom? Prestem atenção. Quando o som é de que? Pensei que tava no meu quadro aqui atrás. Quando o som é de que, tá? K é antes das vogais E ou I, tá? Então, quando as vogais forem antes E ou I, ele vai ter o som de que, tá? E na número 3, diz assim: na primeira página da folhinha, a manchete é: publiquei meu livro. A palavra publiquei vem do verbo publicar. Responda por que publiquei se escreve com QU e não com C, como publicar. Ó, publiquei com QU, publicar com C. Então, eles querem, o livro está pedindo para vocês explicarem por quê. Então, tia Débora vai dar a dica. Escreve, publiquei, porque vem antes da vogal E. Se usarmos C, o som será de C, com CE e acento circunflexo. Assim, ó. Se usar ela antes. Como escreve cedo, tá? Então, a resposta é: escreve-se publiquei porque vem antes da vogal E. Ponto. Se usarmos C, o som será o de C, com circunflexo. C é circunflexo. Como cedo, né? Como a gente se escreve em cedo, tá? Então, tá aí essa dica aí. E aí vem a próxima página. Complete o quadro conforme o modelo, tá? Então, o verbo tá publicar. Aí, publiquei, né? Tirou o C e botou o QU, certo? Criticar, critiquei. Colocar, coloquei, tá bom? Então, vocês vão completar aí o restante da lição. Estudar a língua 2. Então, lá embaixo. Você já estudou encontros consonantais? Em muitas palavras, duas consoantes diferentes podem aprender juntinhas. Podem aparecer juntinhas, perdão, tá, gente? Na mesma sílaba. Por exemplo, branco, aí, BR, branco, amostra, ó, TR, amostra, creme, ó, CR, creme, plural, ó, PL, plural, encontro, ó, encontro, TR, tá? Esses são alguns encontros consonantais. E vocês já começaram a ver isso lá no segundo ano, certo? Então, vamos continuar. E aí, na próxima página, né, página 15,
Leia o trecho a seguir, extraído da folhinha. Olivia conseguiu ser aprovada por uma editora, mas hoje em dia existem outros caminhos para estrear. Olha só, prestem atenção. Aprovada está destacando essa letra. Estrear também, como escritor. Também está destacada, né? A cor mudou. Saiba quais. Letra A. Copie as palavras destacadas, dividindo-as em sílabas. Então, vocês vão fazer um separa-sílabas, né? Com as palavras aprovada, outros, que estão em negrito também, estrear e escritor. E a número 2 diz assim. Ah, tá. Aí tem a B. Em uma sílaba de cada palavra, há 2 consoantes juntas, pínteas. Então, ó, tem consoantes aí nessas palavras, tá? Então, vocês vão pintar, tá bom? Essas consoantes. E a número 2 diz assim. Escreva 3 palavras que tenha na mesma sílaba as consoantes destacadas abaixo. E tem aí, né? BL, aí vocês vão escrever 3 palavras que tenha BL. TL, PR e GR. Então, escolham as palavrinhas de vocês e coloquem. E a número 3 é estudar a língua, obedecendo a ordem alfabética. Complete o quadro com nomes. Então, tem nomes com a letrinha O, nomes com a letrinha A, nomes com a letrinha J e nomes com a letrinha B, tá? Então, vocês vão escolher 1, 2, 3, 4, porque já tem um nome escrito, 4 nomes de que tenha em ordem alfabética, né? O nome de cada letra que tá pedindo, tá bom, gente? Prestem bem atenção. E aí, por hoje, né? É só esse pouquinho de atividade. Por hoje, só isso, né? Bem pouquinho, fácil, tá bom? Tia Débora deu muita dica bacana. Assistam o vídeo até o final, que vocês vão conseguir fazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado. Beijo, até a próxima aula.